Vamos falar sobre diferença? Então, diferença em matemática é uma subtração, tá? Não esqueça disso. Só que às vezes dá uma confusão, isso é importante para você saber distinguir. Então, primeira coisa, a ordem que se fala é importante. Por quê? A diferença é um número menos o outro. E se eu trocar a ordem, o resultado também muda. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre 5 e 2? Eu quero saber quanto que 5 é maior do que o 2, né? Ou posso perguntar quanto que um número é menor do que o outro. Então, 5 e 2, nós calculamos 5 menos 2, que é 3. Mentalmente, a gente faz esse resultado, ó. Mas mostrando, pelaquela regrinha lá, ó, 5 que tira 2 fica 3. O resultado será sempre do número, em módulo do número maior, que é positivo, logo, ele será positivo. Não coloca sinal, coloca se quiser, mas é mais 3. Mostrando a reta numérica, dá para perceber visualmente que do 2 até o 5, tem 3 unidades, ó. 2, 3, 4, 5. Então, 5 é 3 unidades a mais do que o 2. Agora, se eu inverter a ordem, perguntar qual é a diferença entre 2 e 5, aí muda o quê? Muda o sinal. Por quê? Porque quando a gente opera aqui, ó, 2 menos 5, pela regra lá da adição e subtração, a gente faz a subtração do número maior menos o menor, e o resultado sempre vai ser com o mesmo sinal do número maior. O maior aqui é o 5 em módulo, né? O 5, o algarismo 5 é maior. E o sinal dele é menos. Logo, o resultado vai ser menos 3. E aí, como que você interpreta esse resultado aqui negativo? Então, quando eu digo o 2 tem uma diferença de menos 3, eu estou dizendo o 2 é 3 unidades menor do que o 5. Tem 3 a menos, ele está 3 unidades à esquerda, logo ele é menor. 3 a menos, por isso é menos 3. Podemos também calcular a diferença entre dois números negativos. Olha só, qual a diferença entre menos 5 e menos 10? A diferença entre menos 5 e menos 10 é menos 5 menos 10. Então, aqui nós temos o sinal de menos para a diferença, tá? E o sinal de menos do número negativo, que é menos 10. E aí, você vai ter que fazer o jogo de sinal. Sempre que tem um parêntese entre dois números, né? Um parêntese entre dois sinais, é como a regra da multiplicação. Menos com menos, dois sinais de mesmo, né? Dois sinais iguais aqui. O resultado é sempre mais, é sempre positivo. Então, menos com menos dá mais. Você copia primeiro, resolve o jogo de sinal e depois você faça a operação. Então, sobrou o quê? Menos 5 mais 10. Agora, você tem uma subtração, você vai fazer normal. Maior menos o menor, 10 que tira 5 fica 5. O sinal do número maior, que é 10, é positivo. Logo, o resultado aqui também é positivo. Então, você interpreta fazendo o seguinte. O menos 5, dá para você visualizar aqui na reta numérica também, é 5 unidades maior do que o menos 10. Por quê? Porque ele está à direita. Quanto mais próximo do zero, o número negativo, maior é o seu valor. Então, se você vê, do menos 5 até o menos 10, ó, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Do menos 5 até o menos 10 tem 5 unidades. O menos 5 é 5 unidades maior. Quando está à direita, o número é sempre maior. Ou, para você não fazer confusão, você imagina assim, quando os dois números são negativos, para compararmos qual é o maior, você pensa o seguinte, os dois são negativos, o menor é o maior. O 5 em módulo aqui, o 5 é o menor, mas ele se torna o maior porque ele é um número negativo, tá? Então, entre menos 5 e menos 10 é de 5 unidades, 5 positivo. Agora, se eu inverter, perguntar qual é a diferença entre menos 10 e menos 5, também vai ser de 5 unidades, só que com sinal diferente, sinal de menos. Por quê? Quando a gente for fazer aqui a operação de quê? Do que nós estamos calculando. Eu quero saber a diferença é representada pelo sinal de menos, né? A diferença entre menos 10 e menos 5. Então, aqui, esse menos com menos aqui vira mais, né? Porque tem dois sinais juntos aqui. Então, menos com menos dá mais. E você vai calcular menos 10 mais 5, né? Que é a próxima operação aqui. Primeiro, a gente, né, faz o jogo de sinal para eliminar o parêntese. Depois, a gente faz a subtração. 10 que tira 5 fica 5. O sinal é sempre do número maior, que aqui é o 10, né? Em módulo. Logo, assim, né? Esse resultado é menos 5. Então, como que a gente interpreta? A diferença entre menos 10 e menos 5 é de 5 unidades menor, né? É de menos 5, porque ele está a 5 unidades para a esquerda, na reta numérica aqui, ó. Ele é menor, 5 unidades.